Oi! No vídeo de hoje eu vou mostrar como eu fiz essa manipulação no Photoshop. Vamos lá? Então, vez ou outra eu recebo e-mails de inscritos que pedem que eu mostre como eu faço algumas manipulações das fotos que eu coloco no Instagram. Então, eu vou tentar hoje um formato diferente com vocês. Certas manipulações, como é o caso dessa, demandam muito tempo para a gente fazer, às vezes mais de 1 hora e tudo mais. Então, para o vídeo não ficar muito grande, eu vou tentar uma outra forma, uma outra didática. Eu vou mostrar o arquivo pronto e vou explicar camada por camada, começando o procedimento em cada camada, mas depois já mostrando como é o resultado final, até o final da última camada, até a imagem ficar pronta. Beleza? Então vamos lá. Eu obviamente usei duas imagens, então a imagem de uma guitarra minha, na porta do meu estúdio, com o controle remoto auxiliando ela a ficar equilibrada. E uma imagem minha também na porta do meu estúdio, isso aqui é um pedaço da parede, onde eu foquei a minha mão, né, e deixei a minha pessoa mais desfocada, mais ao fundo. Então essa imagem é original em RAW. Então o que eu fiz? Essa já é a imagem final, eu vou ocultar aqui todas as camadas. E estou com a imagem em RAW cortada. E vamos lá, vamos para o passo a passo. Eu vou começar com as manipulações que eu fiz na minha pessoa, Tiziano, e depois eu vou para a guitarra. Então tá aqui, a primeira coisa que eu fiz foi fazer uma cópia da camada base, tá? E eu retirei algumas coisinhas. Um sinalzinho aqui que ficou no desfoque. Então basicamente o que eu fiz foi uma cópia dessa camada plano de fundo. Fui para a ferramenta de remoção de manchas e dei uma pintadinha aqui nessa descoloração, e eu acredito que eu selecionei, então fui com a ferramenta laço, selecionei essa parte aqui e dei alguma espécie de desfoque. Devo ter ido aqui em filtro, desfoque gaussiano, e tentei dar uma borrada aqui na parede. Eu acho que foi por aqui que eu fiz. Mais ou menos foi esse o efeito que eu coloquei, tá bom? Então vou apagar essa camada que eu acabei de demonstrar e reativar a camada original. A gente pode ver que o efeito é o mesmo. A próxima coisa que eu fiz foi aumentar o contraste da minha mão. Então olha para a minha mão. Então basicamente eu fiz uma seleção, certo? Uma seleção, acredito que foi com a ferramenta de seleção rápida, que está aqui. Então perdi algum tempo tentando fazer a seleção só da minha mão. Ó, nem foi tão difícil. E aí eu abri uma camada de brilho e contraste. Quando eu cliquei aqui em brilho e contraste, ele abriu essa camada e já foi criada uma máscara automaticamente com a seleção, que é a seleção da minha mão, tá? E eu aumentei o contraste em 76. Então a gente vê antes do brilho e contraste, depois do brilho e contraste. Apertar Ctrl D aqui para desfazer a seleção. Depois eu criei uma camada de matiz e saturação que está afetando apenas a camada Tiziano e removi 21 de saturação. Deixei minha foto um pouco mais próxima do preto e branco. Então, ó, antes, noto como minha face ainda está um pouco mais corada, mais vermelha, né? E agora está mais apática. Depois eu criei uma camada de brilho contraste afetando também apenas a camada Tiziano e aumentei 10 em contraste. Pode notar que agora eu estou com um pouquinho mais de contraste antes e depois. Para terminar as edições na minha pessoa, eu adicionei uma vinheta, ó, na parte esquerda da imagem. Então como é que eu fiz isso? Eu criei uma camada transparente, certo? Fui para essa ferramenta aqui, ferramenta degradê, selecionei uma opção que seja condizente com o que eu quero, nesse caso essa aqui, onde a parte esquerda é preta e a parte direita é transparente. Selecionei a cor dessa parte da imagem, apertando Alt e clicando aqui, e fui tentando fazer uma vinheta que deixasse meu rosto um pouquinho mais escuro. Acho que eu arrastei até um pouquinho mais para cá, mais ou menos por aí, e mudei o modo de mesclagem para o modo multiplicação, para ficar um pouquinho mais dentro da imagem. Então antes e depois, certo? Embora a camada original foi essa camada chamada de vinheta, que está muito próximo também. Então já que eu já demonstrei a técnica, eu vou apagar essa camada 1. Então
antes das modificações na foto original da minha pessoa e depois, imagem mais limpa aí. Depois eu fiz as modificações da guitarra. Então como é que eu fiz aqui? Primeiro eu precisei exportar essa guitarra para essa imagem. Então estou aqui com a minha imagem da guitarra. Basicamente o que eu fiz foi o seguinte. Estou aqui com a imagem original. Tá? A imagem original é a imagem plano de fundo. Eu fiz uma cópia da camada plano de fundo apertando Ctrl J. Tá? E nessa cópia aqui, eu vi que eu fiz algumas remoções. Pode notar para o reflexo do controle remoto aqui. Removi. E a marca da guitarra Condor aqui em cima eu removi também. Para fazer uma remoção como essa, eu basicamente fui tentando pintar mesmo com a ferramenta livre de recuperação para manchas. E ele foi me ajudando a remover a marca da guitarra. E lá embaixo, eu acredito que eu devo ter feito alguma seleção mais meticulosa, provavelmente com a ferramenta caneta. Então eu devo ter vindo aqui e delimitado onde é que eu ia atuar. Fiz uma seleção, apertei Ctrl Enter para transformar a demarcação em seleção. E provavelmente o que eu fiz, fui com a ferramenta carimbo ou Stamp Tool. Então, fazendo uma marcação, apertando por exemplo aqui Alt e pintando aqui para ir eliminando esse controle. Aí aqui apareceu um pouquinho no interruptor, mas eu já faço a marcação em outro canto. E com paciência a gente vai eliminando isso aí. Ctrl D para desfazer a seleção. Ctrl 0. E aí eu consegui um efeito bem similar, ó, sem o controle e sem a marca da guitarra. Depois que eu fiz isso, eu criei uma máscara, onde eu fiz uma seleção do instrumento apenas. Então, basicamente, fui com bastante paciência também, ou com a ferramenta caneta, fazendo a mesma coisa que eu fiz aqui, mas contornando toda a guitarra, ou até mesmo com a ferramenta de seleção rápida. Eu fui tentando fazer essa seleção do instrumento. Depois que eu fiz isso, eu apertei em criar máscara. E aí o resultado foi essa camada aqui de cima. Vou até apagar essa camada de baixo. Que é apenas a guitarra. Se eu ocultar a camada plano de fundo, você vai ver que é apenas a guitarra selecionada através dessa máscara aqui. Então foi feito com cuidado para a gente ter uma seleção bonitinha aí. Certo? Tá aqui a guitarra totalmente selecionada. E depois o que eu fiz foi o seguinte. Eu fiz uma cópia dessa camada aqui apertando Ctrl J. E nessa cópia eu cliquei na máscara e selecionei aplicar máscara de camada. E aí agora eu tenho essa camada aqui, que é uma cópia da camada aqui de cima, que é apenas a guitarra, sem máscara nenhuma, para eu poder enviar para a outra imagem, tá certo? Uma vez que eu fiz isso, eu fui com a ferramenta mover, cliquei e levei ela para essa imagem aqui. Uma vez que a guitarra estava dentro da imagem, eu tive que utilizar a ferramenta de transformação livre, o Free Transform. Eu apertei Ctrl T, tá? Apertando Shift, eu redimensionei. Shift mantém a proporção original até eu ter um tamanho que eu achasse satisfatório da guitarra. E coloquei ela mais ou menos por aqui, tá bom? Agora eu vou apagar essa camada que eu acabei de trazer da outra imagem e vou ativar a camada original, já com todos os efeitos, e vou explicar exatamente o que é que eu fiz aqui. Então, tá aqui a camada, tá aqui a guitarra, certo? Do jeito que eu trouxe da outra imagem. Pode notar que eu coloquei a opacidade para 95% e não 100%, para dar essa ideia mais áurea, mais mágica, por isso que tem um pouquinho dos meus dedos aparecendo aqui. E minha primeira preocupação foi em fazer com que meus dedos passassem por cima. Afinal, eu quero que ele esteja dentro da minha mão. Então foi o seguinte, eu cliquei em criar uma máscara, tá? Para criar uma máscara completamente em branca. E aproveitei uma máscara que eu já tinha da minha mão selecionada. Apertei Ctrl e cliquei na máscara. E uma vez feita essa seleção, eu pintei de preto essa seleção. E aí a máscara ficou com minha mão pintada de preto, ou seja, a guitarra não foi mostrada onde tem a minha mão. Como a cor da frente é preto, eu só precisei apertar Alt e Backspace.
e depois que eu fiz isso, a minha mão automaticamente passou aqui para frente da guitarra. Apertar Ctrl D para desfazer a seleção, e aí eu já estava com esse efeito aqui, bem bonitinho. Depois eu quis fazer essa guitarra brilhar, como realmente uma coisa mais mágica. Então eu cliquei 2 vezes com o botão direito aqui, fui aqui no brilho externo ou Outer Glow. E aí eu selecionei uma cor meio avermelhada, tá? E basicamente o resto das configurações eu deixei como estão. E mudei a opacidade para 33%. Então, com o efeito ativado, ele fica assim. Depois eu apliquei alguns efeitos apenas na camada da guitarra. O primeiro foi uma matiz saturação dessaturando a guitarra. Então, cliquei na camada de matiz saturação, tirei a saturação em 50 e cliquei em cortar para a camada. Desse jeito, apenas a guitarra vai sofrer essa dessaturação. Se eu clicar aqui de volta, todo mundo vai sofrer essa dessaturação, inclusive eu. Eu que já estava desaturado, vou ficar mais desaturado ainda. Então, dessa forma eu garanto que só a guitarra vai sofrer essa modificação. Depois eu estava achando que a guitarra poderia ter um pouco mais de brilho. Então eu criei uma camada, aumentei bastante o brilho e um pouco de contraste. Cliquei em cortar para a camada para só a guitarra ter esse efeito. E a guitarra ficou com bastante brilho. Só que com esse brilho enorme, o braço ficou com muito mais brilho, ficou estridente, de tão claro que estava. Então eu fiz uma seleção com o braço, com a ferramenta caneta, e aí pintei de preto, para justamente esse brilho não afetar o braço. Ó. Antes dessa seleção, nota como está branco, né? Então eu quis que não afetasse. E por fim, mesmo com não afetando, eu estava achando muito claro o braço. Então eu criei uma camada de níveis para escurecer esse braço. Então a camada de níveis está aqui. Basicamente eu cliquei nesse nível aqui, que geralmente é centralizado, né? É aqui no 1, né? E arrastei aqui para a direita para deixar menos claro. E fiz uma seleção para ele afetar, desse caso agora é o inverso da seleção, para ele afetar apenas o braço. Então antes, braço um pouco mais claro, e depois, agora sim, o braço estava como eu queria. Então é isso, foi assim que eu fiz essa manipulação no Photoshop, antes e depois. Se você gostou desse vídeo, você pode curtir e compartilhar, que toda semana, você sabe, tem vídeo novo no canal tratando foto. Meu Instagram está aí na tela, desculpe por minha voz horrorosa, hoje estou bastante gripado. Muito obrigado por sua atenção e boas fotos!